Só, antes da gente passar para a questão da sucessão presidencial do ano que vem, eu queria só recoletar alguns pontos, antes de passar também para o Caivano, que foi realmente uma questão que poucas pessoas entendem, que é a questão da abdicação do Eduardo Bolsonaro. Eu fui almoçar, eu não vou dizer aqui, não, vou até dizer porque isso foi público, com um jornalista que é de esquerda, é um dos grandes jornalistas investigativos da esquerda na revista Piauí, não é? o João Batista, e ele foi até os Estados Unidos entrevistar o Eduardo Bolsonaro, esteve na casa do Eduardo Bolsonaro, conversou com ele, conversou com a esposa, e ele relatou a grande dificuldade que o Eduardo tem passado nos Estados Unidos. E, é claro, a grande angústia vivida pela família, porque não é só ele que abdicou. Nós temos aí a prole, nós temos a esposa, que se casou com ele e agora vive num país distante, sem poder trabalhar, sem um círculo de amigos, sem poder ver os seus entes queridos. O Eduardo teve seu salário bloqueado, ele proibiu o pai de ajudar o próprio filho, e realmente o trabalho dele é abdicar de qualquer conforto para tentar ver que a justiça seja feita não só para o pai, mas também, é claro, para o Brasil, porque o devido processo legal é uma garantia, deveria ser uma garantia de todo o povo, e não só do pai. E se fazem isso com o pai, que foi presidente da República, conosco, né, com cada um de nós, com cada cidadão comum, farão qualquer coisa. Você mencionou aí as elites. As elites não deram repique, inclusive o agronegócio. E eu concordo muito. Eu, saindo da Revista Oeste, uma das grandes queixas que eu sempre fiz aos empresários da direita no Brasil foi: vocês não patrocinam a Revista Oeste porque vocês têm medo do governo. Vocês querem que o jornalista faça o papel do político, que o político faça o papel do seu advogado, e vocês não querem tomar posição nenhuma, porque aqui a iniciativa privada parece depender de um constante beneplácito do poder público, que hoje é de esquerda. Mesmo empresários encalacrados com o governo atual, com o judiciário, e um dos grandes heróis do empresariado é o Luciano Hang, no meu ponto de vista, mesmo as lojas Havan não patrocinam a mídia independente. Não cai nada do agro. Todo mundo tem medo. E aí eu pergunto, se a classe política, que só pensa no seu bolso, e raramente, alguém como o Eduardo Bolsonaro surge, que abdica de todas as benesses de Brasília para estar numa situação de penúria, para fazer algo que faz a diferença. Aí nós olhamos que a classe política ela é tão devagar que, se o Silas Malafaia não faz uma mobilização para juntar milhões, centenas de milhares na Paulista, do bolso de político nenhum sai esse dinheiro. Nós olhamos a nossa elite, que se diz de direita, a exemplo do agro, que não investe em nada que seja, eu não digo nem politicamente, ideologicamente de direita, mas noticiosamente claro, transparente, sem medo. Quem é o restante da população que sobra, que poderia fazer alguma coisa, nesse caso, de cultivar as sementes dos resultados vindos com a aplicação das sanções dos Estados Unidos? Já que a elite
ela está mais interessada no bolso e que a classe política se revela no Brasil uma grande parasita do dinheiro público, quem é esse restante da população que poderia ter feito algo mais? Eu acho que o seu próprio cidadão comum se desengajou muito da política, viu, Pavinato? Minha visão hoje de mundo político é uma visão mais associada a um movimento que pode se chamar de populista, né? Nacional populista, ou populismo de direita que está na moda, digamos assim, no mundo, e eu sempre explico muito sobre o que isso significa. Significa você dar mais poder ao cidadão comum e menos poder às instituições abstratas e às elites e a um establishment consolidado que controla quase todos os aspectos da sociedade. Pode ser da mídia, no caso você tem uma Globo que representa um establishment de mídia, você tem uma Faria Lima que representa um establishment financeiro, um Joesley, que representa também um establishment financeiro, você tem uma classe política, os Ciro Nogueiras, as pessoas que não têm voto, mas têm um tremendo poder em Brasília, e o nacional-populismo acha que as pessoas deveriam ter mais poder. Claro, o STF é o maior símbolo disso, burocratas não eleitos que têm poder sobre absolutamente todos os aspectos da sociedade. A gente entende que o movimento populista é o que devolve à população o poder, é o que restaura a verdadeira democracia com o poder, com o Kratos na mão do Demos, né? Então, mas há um certo desapontamento aqui com a resposta popular brasileira. Por quê? Porque muitos brasileiros optaram pelo efeito avestruz. Né? Eu encontro pessoas nas ruas e eu vejo elas dizendo o seguinte: poxa, eu acompanhava a política intensamente, hoje eu desisti de acompanhar esse troço porque é só desgosto, é só tragédia, a gente só toma derrota, então eu resolvi que eu vou tomar conta da minha própria vida e não vou mais prestar atenção em política. E eu olho para essas pessoas e falo assim: jura? Você realmente acha que a solução é você fingir que a sua casa não está pegando fogo? E nós temos, isso é visível, o Pavinato, você lembra? Eu não posso reclamar de audiência, né? O Paulo Figueiredo Show é líder de audiência no horário dele na tarde. Eu bato muitas vezes a Globo News na televisão com um programa na internet censurado, apesar de 8 contas de rede social censuradas em cada plataforma. E ainda assim eu consigo bater a liderança de audiência na internet. Mas a gente vê a audiência das pessoas caindo quando as notícias não são animadoras. E a gente vê o grau de desengajamento das pessoas. O Bolsonaro foi preso e qual foi a resposta popular à prisão do presidente Bolsonaro? Absolutamente nenhuma. As manifestações, a última manifestação não foi uma manifestação tão expressiva quanto deveria, embora tenha sido muito expressiva, não tão expressiva quanto deveria ter sido, para a magnitude do problema em que o Brasil se encontra. Então, o que aconteceu com as pessoas? Elas estão desmotivadas. Eu falo assim, meu Deus do céu, agora o trabalho não é mais lutar pela liberdade política, o trabalho é ser cheerleader. Então, muitas vezes as pessoas falam, Paulo, nem pauta isso, porque não vai gerar audiência, notícia ruim. Eu falo assim, mas meu Deus do céu, eu agora virei cheerleader, então vou botar uma roupinha e vou ficar dando pulinho e cambalhota na televisão, para ver se eu motivo as pessoas. Então, eu brinco sempre, né? O próximo governo devia distribuir bolsa testosterona e bolsa Viagra para as pessoas. Porque as pessoas precisam. Qual é a alternativa? Você cuidar da sua própria vida, do seu próprio negócio? O quê? Você acha que você vai poder cuidar da sua loja normalmente e que as consequências de você estar ignorando a política não vão chegar para você? Você acha que você vai poder cuidar do seu emprego normalmente? Que seu emprego não vai ser afetado pela desgraça que está chegando ao Brasil? Você acha que é possível você gozar de liberdades mínimas sem que essas liberdades sejam afetadas por esse governo tirânico que decide sobre o que você pode falar? Você acha que o regime não vai se consolidar da mesma forma que todos os regimes totalitários se consolidaram? E nós tivemos talvez uma das maiores etapas de consolidação na semana passada, com uma canetada de um burocrata não eleito, que é o Gilmar Mendes, talvez a segunda pessoa mais poderosa do Brasil, se não a mais poderosa. Você acha mesmo que se você ignorar esse tipo de coisa, nada vai acontecer com você? Ora, eu lamento, porque eu encontro, graças a Deus tem uma comunidade muito grande, muita gente visita aquele lugar que eu vivo, e eu vejo pessoas boas, pessoas trabalhadoras, pessoas com bons valores, com valores morais, que cuidam das suas famílias, e eu vejo pessoas insatisfeitas, mas eu não vejo pessoas com capacidade de ação. E talvez o grande mérito do presidente Bolsonaro
ao longo de toda a sua trajetória política, tenha sido servir como símbolo aglutinador para a ação das pessoas. Mas, ao que parece, eles conseguiram se livrar até certo ponto do símbolo aglutinador e anestesiar a população. Então, sim, há uma insatisfação e uma decepção com as elites políticas brasileiras. Eu acho que a nossa oposição não fez tudo o que poderia ter sido feito, embora haja exceções assim incríveis, mas a nossa classe, muita gente estava preocupada em preservar o próprio mandato e o próprio interesse, com medo das consequências. Houve uma decepção, claro, com as elites financeiras de direita, porque há pessoas de bem que prosperaram no Brasil também, só que essas pessoas são covardes, não há outra forma de colocar. E há também uma apatia popular que é matadora, absolutamente matadora. E eu não vou fingir que isso não exista. Agora, a gente olha isso e as pessoas e fala assim, você reclama, né, que as pessoas, os grandes empresários muitas vezes não patrocinavam a revista Oeste. Será que todas as pessoas que assistiam a Oeste assinavam a revista, por exemplo? Paulo Figueiredo Show tem uma audiência gigantesca. Todos os episódios eu chego a mais ou menos 1 milhão de telas. Eu pergunto, você sabe quantos apoiadores eu tenho, Pavinato? Uma fatia ridícula disso. É uma fatia, é cerca de 1%, não é? Em geral é isso. Eu acho que no meu caso é até menor. Então eu falo assim, não é só a classe política que não compareceu, não é só a elite financeira de direita que não compareceu, mas a população também se desengajou e não entendeu que é impossível você lutar uma guerra se você não tiver os instrumentos para isso. Você não pode estar na linha de frente trocando tiro na Ucrânia se você não tiver alguém na OTAN te financiando e dando munição e dando drone e dando o que quer que seja para você. Então, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Mas eu acho que a nossa janela de ação, que foi uma janela incrível, o Brasil recebeu dos Estados Unidos e nós temos que ser eternamente gratos ao presidente Trump por ter se preocupado com o Brasil, às vezes até acima dos interesses norte-americanos, o que é algo que ele nem deveria fazer, mas nós recebemos um grau de ajuda absolutamente... Eu recebi tudo que eu pedi, Pavinato. Eu recebi tudo que eu pedi. E tudo que a classe política de Brasília e as elites me diziam que precisavam para resolver o problema foi dado a eles. E eles não conseguiram agir mesmo assim. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Mas eu sou eternamente grato à ajuda que os americanos deram para a gente até agora.